Bom, o tema de hoje é a gente falar sobre o que é, né, uma turbina a gás. Então, muita gente já trabalha no ramo, já conhece como é que funciona uma turbina a gás, mas eu acho que é o ponto de partida a gente explicar sobre esse equipamento fabuloso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Durante minha carreira profissional, eu comecei trabalhando na área de turbinas a gás, né? Saí da escola técnica e depois da escola técnica, então fui para fazer estágio então numa termoelétrica de Furnas, centrais elétricas, aqui em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. E aí, durante esse período, eu tive contato, né, com a turbina a vapor, né, e também caldeira, né, da Mitsubishi e todos os sistemas auxiliares. E fiquei encantado com tudo que eu pude ver ali. Foi um tempo de muito aprendizado. E aí eu achei que minha vida toda, né, eu estou falando isso de 1997, 98, 99, eu achava que minha vida seria em função disso. Foi através de Furnas, né, que tive o primeiro plano de saúde, tive uma história muito bonita lá, de altos e baixos, uma hora eu conto para você aqui. Mas eu achei que minha vida toda seria trabalhando em uma termoelétrica, trabalhando com turbina a vapor. Mas não levou muito tempo, né, deixa eu acertar aqui o telefone aqui, e aí levou muito tempo, eu tive a oportunidade de crescer lá dentro, né, e aí chegou um momento que eu falei assim, cara, eu não tenho como crescer mais, eu não tenho como subir mais aqui dentro. Eu vi que muitos colegas estavam desenvolvendo, crescendo, mas eu falei, cara, eu não posso imaginar que eu vou passar minha vida inteira aqui. Eu me lembro de ter visto alguma coisa sobre turbina a gás, como o futuro do electrical power, né, que seria a geração energética no Brasil, que teria muito investimento nessa área, e eu fiquei bem entusiasmado sobre isso. Mas achei que seria muito difícil, né? Já que eu era concursado de Furnas, saí de Furnas, então ir para essa área aí. Bom, aprove ao Senhor, né, a Deus, me dar a oportunidade de que então entrar na termoelétrica, né, da antiga El Paso, é uma empresa americana, que ela então construiu aqui uma termoelétrica aqui no Brasil. E aí, com essa termoelétrica aqui no Brasil, eu tive a oportunidade então de começar essa área aí, né, uma área nova, e aí desbravar. Imagine só eu que já tinha, né, aprendido sobre turbina a vapor, agora começar um mundo novo aí com turbina a gás. Confesso a você que durante o primeiro momento deu muito medo, né, muita insegurança, porque era muita tecnologia e era uma máquina muito engenheirada. Eram as LM6000, umas máquinas derivadas do motor CF680, C2, um motor da aviação, então eu ficava muito inseguro. Cara, será que vai dar certo? Será que depois de ter crescido profissionalmente, agora eu vou mergulhar, né? Aqui agora? Bom, mas foi muito bom, pude aprender muito, fazer cursos, desenvolver, e aí, né, hoje, né, estou aqui falando para vocês sobre turbinas a gás. Então, às vezes, né, a gente está no ramo, na carreira, às vezes na área de perfuração, às vezes na área de siderurgia, às vezes na própria área de petróleo e gás, mas a gente às vezes não olha o mundo que está em volta, né? E quando a gente olha a turbina a gás, a gente vai ver que é um equipamento realmente fantástico. Não é melhor que nenhum outro equipamento, claro, não estamos fazendo defesa de mercado de trabalho aqui. Mas dizer que conhecer a turbina a gás me deu uma proficiência, me deu uma capacidade de entender sobre geração, sobre a produção de energia, né? Geração também de potência para a área de petróleo e gás, né? Então, de compressores. Então, me deu muito conhecimento nessa área, o que me fez com que eu desenvolvesse bastante nessa área. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês, né? Talvez você pense assim, eu nunca ouvi falar sobre turbina a gás. Eu também, quando eu fui para a entrevista, eu nunca tinha ouvido falar sobre turbina a gás. Bom, eu estou falando disso em 2000, 2001, eu tive que pesquisar, né? Não tínhamos internet, não tínhamos YouTube, não tinha canal do Isaías Machado, eu tive que pesquisar alguma coisa para ter noção do que seria uma turbina a gás. Então, para mim, tudo era abstrato, tudo muito diferente, né? Eu trabalhava com o ciclo Rankine, eu vi que era o ciclo Bright, mas compreender foi muito difícil. Eu quero falar para você aqui, né, em pouco tempo, não vai ser longa live, mas trazer para você aqui o que seria uma turbina a gás. Bom, primeiro, turbina a gás é um equipamento regido pelo ciclo Bright. Bright foi o cara que inventou o ciclo, e ele desenvolveu esse ciclo em quatro processos distintos. Olhando um gráfico de pressão e volume, ele vai dizer que o primeiro estágio seria de compressão, ou seja, uma redução do volume do ar com o aumento da sua pressão. Então você vai usar um compressor para que você possa então, né, reduzir o volume e aumentar a pressão. Claro que com isso você aumenta a temperatura também, mas o objetivo é a compressão. Você poderia fazer até analogamente o processo que você tem no ciclo, né, de motores
né, a 4 tempos, que o primeiro estágio dele é compressão, reduzir o volume e aumentar a pressão. Mas no compressor você faz isso de uma forma dinâmica, conquanto, né, tenha protótipos ou até mesmo projetos da área de compressores que são alternativos para a turbina a gás. Hoje, né, de modo muito geral, o que você tem é compressores centrífugos ou axiais, né? Então você vai ter então uma redução de volume com aumento de pressão em cada estágio. Normalmente uma turbina ela tem aí às vezes 12, 15, 17 estágios, vai variar de cada fabricante e com a sua área de potência também. Mas o fato é que ele vai reduzir o volume e aumentar a pressão. Esse é o ciclo de compressão. Por isso o compressor é muito importante. E essa fase, o compressor consome muita energia. E quando nós falamos sobre eficiência de máquina, é importante que você grave, né, que essa fase de compressão ela consome muita energia. Praticamente aí a metade da energia que você coloca em forma de combustível, ela será exatamente para que o compressor possa trazer ar para a câmara de combustão. Então essa é a primeira fase, compressão. A segunda dela é a combustão, ou seja, se eu comprimir, eu peguei esse ar agora na câmara de combustão. Ela tem vários tipos de câmara de combustão. Temos as câmaras de combustão tubulares, as tubanulares e as câmaras anulares. Temos as câmaras, né, que queimam gás, outras que queimam diesel. Cada projeto de máquina tem o seu conceito, não é? Por exemplo, né, uma máquina que vai trabalhar só com compressão, normalmente ela usa só o gás. Se você vai trabalhar com geração, você precisa de maior garantia. Você precisa do diesel, algumas vezes até dual fuel, né, dois tipos de combustível. Mas o que você vai ter na câmara de combustão é justamente a transformação de energia do ar que está vindo, né, com o combustível. Essa energia agora se combina e aí ela vai gerar, né, com uma expansão muito grande, porque pela oxidação do combustível você expande. E aí é onde que nós temos, né, o fator, né, do ignitor ou uma chama inicial piloto para poder ignitar toda essa mistura. Bom, você vai me perguntar, Isaías, para queimar a gente sabe que precisa ter uma relação estequiométrica, ou seja, razão de ar e combustível. Realmente ali na zona da queima, essa relação é estequiométrica, mas a quantidade de ar que vem do compressor é muito maior do que aquela necessária para a queima. Então uma parte significativa, ou 80% desse ar que está vindo do compressor, ele não será utilizado para queima, mas será utilizado para diluição dos gases. Então eu tenho uma ponta de chama, né, que é fornecida pelo combustível e também pelo ar de atomização ali. Agora o restante ele se mistura com aquela massa de gases e então eles vão incidir sobre as palhetas da turbina. A câmara de combustão é um elemento muito importante porque é onde tem a temperatura mais elevada da máquina. E aí para nós que trabalhamos, seja na operação, na manutenção, na engenharia, nós precisamos ter um conhecimento muito grande sobre o que é a câmara de combustão. Existem muitas formas, né, de você prevenir, justamente pelo controle da temperatura, controle da qualidade da chama, porque olha, você tem que controlar a temperatura, porque se a temperatura for muito alta, você pode derreter a câmara de combustão. Mas também pode ser que o bico seja sujo ou combustível inapropriado e a chama não seja ela a melhor, ou seja uma queima incompleta naquele local e que vai ter um afterburner ou uma queimadura mais lá na frente. Então, o controle da qualidade da chama também é importante. Você mede isso através do spread. A gente fala em outra live sobre isso, que é um assunto muito temático, muito importante sobre o spread da máquina. Mas o fato é que você controla a temperatura, a qualidade da chama, para que você possa ter até uma longevidade maior na câmara de combustão. Fica uma dica aí, que a câmara de combustão e a seção quente da máquina é a parte mais quente, mais cara da máquina. Então, quando você perde, né, o controle da chama, da qualidade da chama, o que você acontece? Você perde a máquina. A máquina precisa ser antecipado o processo de overhaul, o que, né, impacta significativamente no custo de operação, de geração da máquina. Tá bom? Então, se o compressor trouxe o ar, é na câmara de combustão que eu vou misturar o ar com o combustível que eu vou inserir e vai gerar exatamente, né, a potência da máquina. Eu sempre digo, né, que é o combustível, é a matéria-prima que você coloca, né, é aquilo que você paga mais caro. Então a eficiência tem que ser muito boa, porque o combustível não é barato. Algumas pessoas me perguntam assim, Isaías, quanto que é o consumo de uma turbina? Eu dou um exemplo, uma turbina LM2500, uma máquina aí aproximadamente 30.000 HP,
ela consome em torno de 7 metros cúbicos de diesel por hora. Imagine 7 caixas d'água daquela grande, né, de 1.000 litros, por hora, para gerar uma turbina dessa. Então o consumo é muito alto, não é? Você que já chora aí para poder encher o tanque de gasolina ou de diesel do seu carro, imagine 7 metros cúbicos, 7.000 litros por hora. Então, o cuidado, né, para que as máquinas sejam eficientes é muito importante, né? É muito importante. Então, a câmara de combustão é onde a gente coloca a energia. Mas aí vem a terceira parte, que é a turbina. O compressor traz o ar, dentro da câmara de combustão injeta o combustível, mas é na turbina que essa massa de gás vai então trocar energia. Agora, o gás acelerado, ele tem muita energia cinética e térmica, ele converte essa energia em energia mecânica. Uma parte dessa energia mecânica vai acionar o compressor e o remanescente vai acionar a carga que eu preciso. Por exemplo, se eu tenho um motor de aviação, ele vai ser a propulsão. Se eu tenho uma turbina para acionar um gerador elétrico, eu vou ter uma turbina de potência que ele vai girar. Mas o fato é que a cada 100 litros de combustível que eu coloco na máquina, uma parte vai ser acionada para trazer o ar e o restante para gerar a carga que eu preciso. Bom, o que é importante a gente salientar aqui? Assim como na câmara de combustão, na seção quente da máquina, ela também é muito vulnerável. Por quê? Porque os gases passam ali em alta temperatura. E muitas vezes, né, o desafio de você ter a resistência mecânica, né, a integridade da máquina, ela é desafiadora. Requer bons profissionais na operação, na manutenção, na engenharia, para que possam diagnosticar possíveis falhas, mau funcionamento e possam corrigir. Sendo uma máquina muito cara, qualquer problema que você tiver, seja no compressor, na câmara de combustão, na turbina, ele tem um impacto significativo sobre a receita e despesa da empresa. Não é? Uma coisa é você ter uma bomba que ela custa 5, 10, 20 mil reais. Outra coisa é você ter uma turbina que custa aí 30, 40 milhões de reais. Então veja que o impacto é muito maior quando você tem então um segmento como esse. E isso é importante a gente saber, porque quando a gente vai falar sobre a qualificação de um profissional de turbomáquina, tem a ver com aquilo que ele faz, com aquilo que ele gera de valor. A gente sempre fala aqui, né? Nada contra um Gol, um Golzinho, um Corsa, né? Um carro 1000. Outra coisa é você consertar, muitas vezes, uma Lamborghini e uma Ferrari. Não estou dizendo, se você é um mecânico de Gol, de Fiesta, claro, igual você tem muitos. E não quer dizer que você não seja bom naquilo que você faz. É excelente. Não é que você deve se desmerecer, mas para que você possa ter uma concorrência naquilo que você faz, olha, é um desafio muito grande. Quando você vai para o mercado que ele é mais seleto, ele agrega mais valor, então normalmente a mão de obra é mais valorizada, né? Então por isso, agora, entre ter um cara que conserta bem um Fiesta e o que não conserta bem uma Lamborghini, é claro que quem conserta bem um Fiesta tem muito mais valor, né? Mas eu estou mostrando que a complexidade de uma turbina, ela requer de um profissionais a capacidade de entender como é que é o funcionamento, como é que é o ciclo Bright, né? Como também como que funciona cada componente. A compressão, a combustão, a expansão, que é na turbina, e por último, a exaustão. Esses gases que saem, então, eles vão ser mandados embora. Eles vão ter, então, um duto de exaustão, esses gases vão embora. Bom, você tem algumas máquinas que são de ciclo aberto, ou ciclo simples, como nós chamamos. Os gases saem em alta temperatura e vão embora. Mas aí, o que seria essa alta temperatura? Muitas vezes 350, 400 graus Celsius. Olha, essa é uma energia que se perde, que poderia ser aproveitada. Por isso existe o ciclo combinado, ou cogeração, que esses gases então vão passar em uma serpentina, vão gerar, né, aquecimento e até mesmo vapor. E esse vapor pode ser utilizado para processos, como também para gerar vapor e acionar uma turbina a vapor. Por isso que em muitas termoelétricas, né, você tem um chamado ciclo combinado, em que você tem ali, né, turbinas a gás que geram, né, energia, mas os gases de exaustão vão passar então em uma caldeira de recuperação que vai gerar vapor e esse vapor aciona a turbina. Então o ciclo fica muito mais eficiente. Para você ter uma ideia, uma turbina de ciclo aberto normalmente tem em torno de 43%, 45% de eficiência. Ou seja, a cada 100 litros de combustível que você coloca, 43 se transforma em energia, os outros
ele se perde na forma de calor. Quando você tem um ciclo combinado, esse calor então vai gerar vapor, então o ciclo completo vai para 63%, 65%, o que torna, né, um investimento, né, os resultados muito melhores. Então, pessoal, é isso que a gente tem no mercado. A aplicação das turbinas a gás, elas servem tanto para as termoelétricas como também para as unidades offshore. É muito comum você encontrar, né, as termoelétricas com turbina a gás, né, e principalmente aquela de ciclo combinado. E vai ser muito comum também você encontrar turbinas a gás nas unidades offshore, porque lá você tem compressão, então as turbinas acionam os compressores. Você tem geração, as turbinas acionam os geradores. Então você tem esse complexo aí e utilização das turbinas a gás. Bom, tem muito mais para falar, né? Foi apenas uma ideia para que você grave. Primeiro, quem é o ciclo que governa uma turbina a gás? É o ciclo Bright. Quais as etapas que eu tenho? Compressão, combustão, expansão e exaustão. De novo aqui para você. Compressão é o compressor trazendo ar. Combustão, injetando combustível, oxidando e tornando uma bola de gases. A expansão é quando esses gases passam na turbina e então geram energia. Energia mecânica para trazer mais ar e também para acionar a carga. E a exaustão é quando esses gases são mandados para fora. Pode ser ciclo aberto ou ciclo combinado com reaproveitamento do calor. Tá bom? Deus abençoe sua vida.